O nome de Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a toda a Irmandade. Deus que abençoe nosso finalzinho de quinta-feira com a sua presença. Que o Senhor nos ajude, nos guarde. E que nessa noite você possa cultuar a Deus junto de nós também, entregando ao Senhor a sua adoração, sua devoção, ouvindo a sua palavra, que Ele certamente nos vai mandar. Eu tenho certeza que todos seremos cheios da graça de Deus. Compartilhe a live, avise os seus amigos, os seus contatos, que o Santo Culto já está no ar, tá bem? Vamos começar louvando ao Senhor com o cântico 423, 423. Celeste Pai.
paz transmite. A todos os irmãos em santa união. E ao mundo falaremos dessa paz e salvação. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 95, 95. Semearei a preciosa semente do Evangelho de Cristo Jesus. Semearei a palavra potente que bons frutos da graça produz. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. De glória eterna no céu. Semearei a justiça divina nesta terra de lutas e dor, e na paz semearei a doutrina, sã doutrina do meu Redentor. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. Ceifarei vida e glória eterna nos céus. A semente eterna celeste gera filhos a Deus Criador. A imagem de Cristo os reveste e perfeitos os fazem amor. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. Ceifarei vida e glória eterna nos céus. Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar, irmãos, antes da oração, o hino 257, 257. Venha Jesus,
dá o amor. Venha Jesus, ó alma cansada do pecado e da dor, sempre serás por ele amparada. Ó, venha ao Senhor. Venha Jesus, ó alma aflita, venha aos pés do Senhor, receberás a luz infinita de Deus Criador. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos orar a Deus agora, nesse momento. Toda a irmandade que está acompanhando o Santo Culto deve esforçar-se para estar na comunhão junto de nós, clamando ao Senhor, buscando também a sua presença de um bom coração, de uma boa intenção também. O Senhor se agrada daquele que tem coração sincero diante de si. Nós vamos apresentar os pedidos de oração da irmandade, que tem feito através das lives, também através das páginas no Facebook, do nosso site e também do nosso WhatsApp. Você, onde estiver na sua casa nesse momento, irmãos, esse é um culto como outro qualquer. Ore a Deus, se puder, dobre os seus joelhos, como se você estivesse na igreja, sempre em comunhão com o Senhor. Às vezes o tempo vai passando, a gente vai meio que relaxando, meio que ficando desapercebidos, isso não é bom. Toda reverência diante de Deus. Nós estamos aqui ataviadinho, arrumadinho, fazendo o culto exatamente como é, para que a irmandade também se sinta incluído. Então, não se deixem vencer desses cuidados, irmãos. Ore a Deus junto de nós, cantem os hinos, glorifique a Deus, porque a glória que vocês dão não é para mim, é para o Senhor, é Ele que tem que ouvir. E Ele ouve aí da sua casa. Eu não escuto, mas o Senhor escuta, e é para Ele. E Ele não só escuta, como recebe também os nossos louvores, a nossa adoração. Então procuremos nos esforçar, irmãos, e estar sempre nessa boa comunhão, cultuando ao Senhor com o coração ligado no céu, não nos deixando vencer por qualquer outra distração. Tá bem? Nós vamos pedir ao Senhor que nos mande também do céu a sua poderosa palavra. Em nome de Jesus Cristo, ajoelhados, busquemos a Deus em santa oração. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Santo é o teu nome, ó Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, nós estamos ajoelhados essa noite para te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação da vida eterna, que, Senhor, pulsa dentro dos nossos corações, pois cremos que teremos de Deus o nosso nome, já temos de Deus o nosso nome escrito no livro da vida, e teremos também entrada no reino da tua glória. Ó Deus maravilhoso, como é bom te servir, Senhor, como é bom te adorar, como é bom exaltar a tua santidade divinal e crer na tua providência nas nossas vidas. Pai eterno, Pai de toda graça e de todo poder, queira receber, Senhor, nessa noite, essa nossa oração que estamos fazendo a Deus, queira receber a nossa adoração, Senhor, toda a nossa devoção aos céus. Nós somos tão necessitados de Ti, Senhor. Precisamos em todo momento da Tua graça, da Tua misericórdia. Precisamos ser alcançados por Ti, Senhor. Quantas vezes nós falhamos, nós erramos diante de Ti. Quantas vezes nós deixamos de crer na Tua palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, ó Pai que fez o céu e a terra. Queira, Senhor, encher o nosso coração da Tua palavra, queira encher a nossa vida da compreensão da Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, desanimados na fé, tampouco, Senhor, esquecidos dos Teus favores,
mas vem sobre a nossa vida, enchendo-nos, Senhor, de toda a tua beneficência e de toda a tua grande misericórdia. Apresentamos a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade. Todos que têm pedido, Senhor, é porque creem em Ti, estão confiados de que o Senhor está ouvindo a voz da nossa oração. Continua, Senhor, abençoando toda a Tua igreja e fazendo com que nós estejamos também sempre na mesma unidade de espírito, sempre, Senhor, ligados no céu dos céus, não deixando que nada nos separe do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oramos a Deus por todas as autoridades constituídas na terra, oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, os que estão enlutados, lutando, Senhor, contra essa separação difícil da carne, mas dá-nos graça de crer de que é uma separação temporária, que nós nos reencontraremos no reino da Tua glória celestial. Vem, Senhor, abençoando o ministério da Tua obra, e por onde nós passarmos, faça, ó Deus, com que a Tua luz resplandeça sobre a nossa vida. Abre, Senhor, as portas de emprego que estão fechadas, abre os caminhos para o Teu povo, para que também haja na Tua igreja, Senhor, louvores, glorificação ao Teu santo nome. Visita a nossa irmandade nos seus lares. Muitos se acham órfãos porque não podem congregar, porque são do grupo de risco ou estão acamados enfermos, mas, Senhor, fortalece o nosso espírito para que façamos com que a Tua palavra chegue, Senhor, até esses ouvidos, até esses corações, e que todos possam ser cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus, dá-nos graça de permanecer fiéis a Ti, dá-nos graça, Senhor, de dar um bom testemunho da Tua palavra. Abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa descendência, e faz, Senhor, com que jamais falte o pão de cada dia nas nossas mesas. Nessa noite, manda-nos do céu a Tua santa palavra, e fala, Senhor, com as nossas almas, enche o nosso coração da esperança que vem do céu, enche, Senhor, a nossa vida de alegria e de paz, para que possamos em todo tempo estar ligados no Senhor. Manda embora, Senhor, da nossa vida a depressão, manda embora da nossa vida, Senhor, o espírito de contenda, o espírito de inquietação, como nós cantamos nesse primeiro hino. Dá-nos, ó Deus, a Tua celeste paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Dá-nos graça de receber essa Tua paz nos nossos corações, e faz, Senhor, com que nos submetamos aos conselhos da Tua sã palavra. Bendito seja o nome do Senhor, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos caminhos e luz para os nossos pés também. Assim, Senhor, faz com que a nossa irmandade nesse momento se sinta abraçada por Deus no nome de Jesus Cristo. Faz com que a nossa irmandade se sinta fortalecida, Senhor, e faz com que o Teu povo também abra os seus lábios para glorificar o nome do Senhor. Manda a Tua palavra e fala com as nossas almas por caridade. Todas essas bênçãos nós pedimos a Deus e agradecemos em nome de Jesus que vive eternamente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos queridos. Então, como a gente tem avisado, dia 24, próximo, nós teremos ensaio local nessa congregação às 8h30 da manhã, tá bom? É um domingo. Está toda a Irmandade convidada para estarem aqui junto de nós. No domingo, dia 24, às 8h30 da manhã. No dia 23, que é sábado, nós teremos a reunião ministerial aqui no Alphaville. 19 horas só anciães e 20 horas reunião geral para todo o ministério da obra de Deus. Os irmãos do ministério procurem não faltar, por favor. Os irmãos vão ver aí na descrição do vídeo a nossa chave do Pix, os nossos dados bancários para quem quer contribuir com a obra de Deus. Cada um faça conforme o Senhor puser no seu coração. Todas as ofertas da igreja serão muito bem-vindas e serão aplicadas na própria obra de Deus. Então, contamos com a ajuda da nossa querida Irmandade, que nos ajude a fortalecer também esse trabalho na obra de Deus. A nossa chave do Pix é Alphaville, com PH e 2 L's no final, Alphaville, com LLE no final, @ccacristã.org.br, tá bom? Então, cada um
contribua segundo o que o Senhor põe no seu coração. Nossos cultos presenciais, domingos às 10 e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, que foi ontem, sábado às 10 da manhã, culto das mulheres. E todos os dias, às 20 horas, culto online para a nossa Irmandade poder glorificar o nome do Senhor. Permaneçam firmes. Ajudem sempre a compartilhar a live para que a gente alcance mais e mais vidas. Quero também aqui agradecer a nossa Irmandade. No começo da pandemia, nós tínhamos 5.000 inscritos no nosso canal e essa semana, na terça-feira, nós batemos os 30.000 inscritos já. Louvado seja Deus. Então, muito obrigado. Você que está assistindo o culto, se inscreva no canal. Todos os dias tem vídeo, todos os dias tem live. A gente posta o trecho só da palavra também, para facilitar para a Irmandade assistir depois. E tem sido muito bem divulgado por vocês, então nós queremos agradecer. Todos os moderadores aí da página, são vários que cuidam aí dos apressadinhos, dos engraçadinhos, mal educados, que às vezes entrei para falar besteira. Os moderadores vão lá em 2 segundos, já põe para correr. Muito obrigado. Continuem fazendo esse trabalho tão bom que vocês têm feito. A irmã Kate, que coloca sempre versículos lá. A irmã Mara, que anota sempre os pedidos de oração. Meu Deus, é um time que trabalha. A irmã Eliana, a irmã Elaine, a irmã Isis e outros tantos que nos ajudam aí nesse trabalho de administração do nosso canal. Deus que abençoe grandemente a todos vocês. O que mais, Brunão? Mais nada? Mesa do amor, boa, de alimentos não perecíveis, para vocês que vierem no culto presencial, nos ajudem a atender os mais necessitados. A irmã Júlia, irmão Albens, com alguns irmãos da CCB, tem um trabalho bonito numa aldeia, numa tribo indígena, não me lembro o nome, aqui no Vale do Ribeira. Eles vão de carro até lá, atravessam uma balsa de 25 minutos, depois caminham 2 horas na mata, carregando as cestas básicas nas costas, para poder atender 120 famílias lá. Então, pedimos oração da Irmandade. Eu quero ver se nessa próxima viagem eu vou ir com eles. Nem que seja para dar trabalho, mas eu quero estar lá, além de dar exemplo, para a gente sentir de perto também e valorizar o trabalho dos nossos diáconos. Então, eu tenho essa obrigação de apoiar o trabalho deles. E lá, como eles estão sempre aqui apoiando o meu trabalho, atendendo os cultos, fazendo batismo, enfim, na congregação, sempre me ajudando, eu quero retribuir, e muito mais do que a eles, retribuir ao nosso Deus todo o bem e toda a misericórdia que eu tenho recebido do Senhor. Tenho falado com muitos irmãos do ministério, nosso irmão Zizi de Três Marias, no norte de Minas, nosso irmão Tom de Carinhanha, na Bahia, todos eles vos pediram que saudasse com a santa paz de Deus. Amém. Mais nada, Brunão? Vamos cantar o hino 335 e aguardar a palavra. 335. Nele Cristo presente está.
Sinto meu ser transformado pela obra do Senhor. Dia a dia mais chegado, eu estou ao lar de amor. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. O meu coração santo templo é, nele Cristo presente está. Glória ao nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fosteis chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Só até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, é um texto do apóstolo São Paulo que nos causa ainda hoje um grande impacto.
Amados, ele estava à frente do seu tempo. A sociedade, ela não estava preparada para toda essa revolução e para toda essa evolução do pensamento. Alguns poucos afortunados, os irmãos vejam que no tempo antigo, na Idade Antiga, também na Idade Média, os escribas eram tidos como semideuses, porque eram os homens que escreviam. Eles tinham a capacidade de escrever em papiros e assim por diante, de maneira que deixaram registrada boa parte da história das civilizações antigas passadas. Ou seja, o conhecimento, ele era detido, ele era segurado por um grupo muito seleto, de maneira que aquele que obtivesse o conhecimento obteria também condição de opinar, de pensar e de decidir por si só. Quando o Senhor escolheu a Paulo para levar o evangelho entre os gentios, os irmãos se lembram quando o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco e ele ficou cego. Tudo aquilo foi um propósito de Deus. Quando a palavra fala que Deus tem um propósito, quer dizer que é de propósito. Tudo o que ele está fazendo é, irmãos, por uma linguagem que a Irmandade mais se identifique, tudo que Deus faz na nossa vida é de caso pensado. Tem um propósito, tem um plano. Está seguindo uma diretriz dada por Deus para que as coisas cheguem aonde Ele quer que chegue e que nós estejamos no centro da sua vontade. Paulo não foi escolhido porque tinha olhos bonitos ou porque tinha dinheiro. Ele foi escolhido porque ele era doutor na lei. Ele tinha uma mente mais aberta. Ele era um entre, assim, pouquíssimos, de uma civilização enorme. Ele era um de uma meia dúzia de milhões de pessoas que detinha a condição da escrita, da leitura, da matemática, do planejamento, da organização e das leis. De maneira que ele era doutor na lei. Então, ele tinha uma grande influência. E o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse com ele, amados irmãos, para que ele levasse o evangelho entre os gentios e entre aqueles que seria mais difícil serem alcançados pelo próprio Cristo. Os irmãos vejam que quando o Senhor fez umas bodas, fez uma festa, chamou os grandes, chamou os influentes, chamou os doutores, e nenhum deles foi, porque Cristo era pobre e não era influente. E a sua missão estava no começo, e ela estava numa fase de grande expansão, e também de muita polêmica entre o povo. Havia os que morreriam por ele, e havia os que o matariam, como mataram. Então, quando tem alguma coisa para decidir, aqueles mais vivos, mais espertos, que eles se veem obrigados a tomar um partido, tomar uma posição, eles ficam em cima do muro. Normalmente, uma pessoa indecisa, uma pessoa política, você pergunta para ele, o que é isso aqui? É água ou é vinho? E a primeira coisa que ele vai te responder é, o que você acha que é? Aí depois, dependendo do que você falar e da conveniência dele, ele vai concordar ou não com você. Se ele quiser alguma coisa de você, ele vai concordar. Se ele não quiser, ele vai discordar, ainda que você esteja certo. É verdade ou não é? Então, irmãos, veja que estrutura, que projeto que Deus criou para que a palavra chegasse a patamares mais altos do conhecimento. Os irmãos vejam que aqui no Alphaville tem uma igreja aqui que não é a nossa, que um homem judeu se converteu ao cristianismo. E ele, portanto, amou tanto a Cristo, que ele entregou a sua vida ao Senhor. E cada vez que ele ia no culto, ele dava 100 mil reais de oferta.
Até que o pastor chegou e falou, calma, meu filho, não é assim. Olha, deixa eu te explicar. Vai devagar, ele é um homem muito rico. Eu falei, mas pastor, eu preciso fazer alguma coisa, porque agora eu conheci a Cristo, meu Deus do céu. Então o pastor direcionou, canalizou toda aquela energia financeira. Olha que homem de Deus esse pastor, um pastor aqui da IBM. Canalizou toda essa energia financeira para o conhecimento da palavra, para o conhecimento que ele tem, a cultura, 53%, ou é 51%, eu não sei se é 51% ou 53% de toda a fortuna do mundo está na mão dos judeus. Os prêmios Nobel da Paz também está com eles. É uma coisa absurda, de boa. E Paulo estava, queridos irmãos, também nesse patamar de conhecimento. Entretanto, o evangelho foi sendo difundido, foi sendo divulgado, foi sendo, enfim, apregoado por toda a terra. E na medida que os crentes foram surgindo, 52% de toda a fortuna do mundo está na mão dos judeus. Já pensou, Bruno? Será que esse povo é sábio? Eles falam não sei quanto idioma. Depois você digita aí, com quantos anos uma criança judia aprende a falar vários idiomas. Eu não sei, irmão, 7, 8 idiomas, com 6 anos ele já tem que estar falando já. É uma coisa maravilhosa, um povo abençoado. Já visto que a bênção de Deus sempre esteve sobre eles. A nossa Páscoa é a Páscoa judaica. Irmãos, mas na medida que o evangelho, que o reino de Cristo, através da vida de Paulo e de quem ele foi militando, como João Marcos, como outros tanto, depois veio Apolo, encontrou-se com Pedro, mas aí quando houve essa aproximação com Pedro, começou a haver um desajuste, um conflito cultural. Pedro com pouco conhecimento, Paulo com muito conhecimento. É mais ou menos como o irmão Wayne e eu. Eu só não sou analfabeto porque você escreveu o nome. O irmão Wayne é advogado, tem formação, é presidente de um grande grupo de empresas. Mas mais ou menos assim, mas ele tem me suportado, graças a Deus por isso. Então Paulo dizia, olha, eles começaram a divergir por conta da circuncisão. Por estar falando para um grande número de pessoas, eu pediria à Irmandade depois que pesquisasse no Google o que é circuncisão, mas é um procedimento que fazia-se e faz-se ainda hoje nas crianças, nos menininhos, quando ele nasce, lá naquele tempo, fazia no 7º dia no órgão genital do menininho. Não dá para falar mais explicitamente, por respeito às nossas irmãs e à Irmandade em geral, as crianças, mas os irmãos entenderão do que eu estou falando. Aquela operação que às vezes o homem tem que fazer, já fazia aquilo lá no passado. E Cristo foi circuncidado. Paulo foi circuncidado. Era uma coisa, irmão, uma carnificina, porque um bebezinho de 7 dias de vida, com uma pedra afiada, cortar aquela pele, irmão, era um sofrimento, e faz, viu, Bruno? Hoje faz em hospital, mas com toda a tecnologia. E ele dizia, isso alguma coisa que você está fazendo para a carne. Aí foi quando entrou nesse contexto. Irmão, veja que volta que precisou dar para a gente conseguir entender o contexto dessa palavra que Deus trouxe aqui na hora do culto. Ele começou a falar para o povo da liberdade cristã. E essa pregação de Paulo, com exceção da circuncisão ou incircuncisão, é atualíssima, irmãos. Tem tudo a ver com o nosso tempo, com a atualidade daquilo que nós vivemos. Vejam, o irmão te fala, o pastor te fala, irmão, não pode cortar o cabelo. Irmão Rodrigo, você não pode usar calça. Eu não saio de bermuda na rua, irmão, porque minhas pernas é branca, é feio. Eu uso calça desde os 6 anos de idade. Então, como é que vai fazer? Ficou horrível. Mas se eu estou com as crianças passeando, se eu estou numa viagem cada ano, não tem perigo, irmão. Eu não vou para Fortaleza de calça. Vou chegar lá na praia de Iracema de calça. Dá mais escândalo do que se tiver de uma bermuda. Mas esse é assunto para outro dia. E ele fala dessa liberdade cristã. Você não pode congregar em outra igreja, você não pode ter televisão. Muitos falam, irmão Rodrigo está falando da CCB. Não só da CCB. Tem outras igrejas evangélicas mais tradicionais que agem assim, dessa mesma forma. A nossa Irmandade aqui no Alphaville é instruída sempre. Procurem não faltar nos cultos. No demais,
todos são livres para servir a Deus e visitar e pregar em outra igreja, fazer o que Deus dá no seu coração, até porque o que segura a ovelha é pasto, não é a cerca. Então Paulo divergia, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Essa divergência, esse debate, foi longe até eles chegarem quase em vias de fato de sair na pancada, Pedro e Paulo. Enquanto eles tinham um ajuste, Paulo estava lá, Pedro não circuncidava ninguém. De repente Paulo empreendia uma viagem missionária, Pedro fervia a circuncidar as crianças que iam nascendo, e quando Paulo chegava era aquele tempo quente. A liberdade de Cristo, ela é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas veja o que ele fala. Veja o que ele fala. Cuidado, para que essa liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. É aquela história de alguém que chega no culto e pula para cá e bate para lá, outro gospe no outro, outro joga sal não sei na onde, outro fala, não, é Deus que está mandando. Cuidado, não usa da liberdade cristã para dar lugar para a tua carne. Eu tenho liberdade aqui de pregar com toda a força, de falar bem alto, mas tem que ser inspirado pelo Espírito Santo. Tem momento que a palavra vem com muita força, que vem com veemência, que vem com eloquência, a igreja pega fogo, e tem momento que a palavra é uma palestra, mas ela continua sendo a palavra, ela é calma, uma brisa suave, às vezes a chuva vem numa garoa e vem numa tempestade, todas as duas molham a terra e traz seus benefícios, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Há que se lembrar que o melhor tempero da comida, qual que é, Brunão? É a fome. O Bruno falou que é o sal, por isso que ele está hipertenso. Mas é verdade, a comida pode ter o tempero que for, não tiver sal, não há quem coma. Mas, falando de forma subjetiva, o melhor tempero é a fome. Quando você a palavra diz que aquele que está farto, pisa em favos de mel. Falei, eu não quero nem saber. Mas quando está com fome, eu, irmão, tenho uma dificuldade muito grande. Eu como arroz e feijão puro, eu como pão seco, eu como qualquer coisa. Mas não me dê uma marmita, irmão. Pode ser uma marmita de lasanha, de caviar, porque caviar é horrível. Já comeu? É horrível, coisa mais ruim do mundo. Deus me deu, não troco por um ovo frito, eu não troco um ovo frito por um caviar de jeito nenhum. Mas eu não consigo, irmão, comer comida de marmita, me dá ânsia. Mas já teve dia de eu estar com fome quando eu trabalhava de ajudante de pedreiro. Ah, comia, né? Na África, então, na África nós comíamos até pedra quando nós ficamos lá. Então, depende da necessidade, você se molda. E a palavra de Deus tem que ser assim. O Senhor diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será farto, diz o Senhor. A liberdade da graça de Deus, ela transcende as paredes dessa congregação. A liberdade da graça de Deus transcende minha carteirinha de ancião, que não vale nada, irmão. Porque o ministério não é cultivado dentro da minha carteira, o ministério é cultivado dentro do meu coração, colocando-me sempre como menor, não para essa multidão que está assistindo, mas para o meu Deus, porque antes de ser pastor, eu já era ovelha do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E essa compreensão vai vindo em nós, irmão, com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós vamos assimilando melhor o reino de Deus, dizendo, Senhor, agora eu posso compreender, essa liberdade é diferente. Veja, irmão, quando nós fomos chamados, quando nós éramos recém-batizados, eu, pela graça de Deus, já vão se completando 30 anos que eu fui batizado. Que não quer dizer nada, mas louva a Deus, tenho orgulho de dizer isso para a Irmandade. E toda vez que eu volto na minha cidade onde me batizei, lá em Caraguá, eu vou lá no rio onde eu batizei e dou uma olhadinha no lugar onde eu batizei. Para lembrar do favor de Deus. Levo meus filhos, levo o sobrinho, levo quem quiser para lá ver. Fala, ó, foi aqui que Deus me chamou. Aqui começou a minha caminhada para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós somos recém-batizados, qual igreja que nós mais procurávamos? Você que veio da CCB como eu, aquela que o irmão pregava para arrebentar. É verdade ou é mentira, irmão? Quem nunca foi atrás de ver um curso do Mormelindo? Era ruim? Era maravilhoso, irmão. Era uma glória eterna. Quem nunca foi atrás de ver o irmão Jarba de Paraibuna? Ah, tenha dó. Irmão Valdir de Mirabela. E tanto irmão Silvano de Leme, que atende até hoje aqui no Brás, atendeu a última reunião de jovem agora, recentemente aqui. Homens de Deus. Só ninguém vinha atrás do irmão Rodrigo, dá uma dó. Mas glória a Deus, sempre fomos e iremos, irmão. Mas vai chegando um tempo que vai vir a compreensão da palavra em nós.
Vai chegando um tempo que vai vir uma compreensão maior do reino de Deus em nós. Não está errado buscar unção, buscar virtude, buscar poder, não está errado. A igreja não pode ser fria, a igreja não pode ser morta, ser desanimada, mas a igreja não pode ter falta de instrução, irmãos. Porque se nós condicionarmos a ter Deus na nossa vida, a todo culto ser uma glória, todo culto ser um rebento, todo culto alguém cair no reteté, o dia que não acontecer, o que nós vamos falar? O culto foi ruim. É verdade ou é mentira, irmãos? O culto não foi bem. Ih, o irmão está meio desanimado. Coitado, esse irmão aí não prega nada. Irmão, está pregando a palavra de Deus? Glória a Deus nas alturas. Até porque nós teremos que nos preparar, porque chegará o momento que as portas das igrejas fecharão e não vai ter mais pregação. Você vai viver daquilo que você tem no teu coração espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Então a liberdade cristã, ela transcende todas essas concepções, irmãos. Ela transcende todo esse nosso entendimento dessas coisas pequenas, superficiais. Ela tem raízes infinitamente mais profundas. Ela vai na nossa consciência, ela vem também baseada, respaldada, estribada no nosso caráter, na nossa disserção daquilo que é dissensão ou separação daquilo que é certo e errado. E na medida que nós vamos evoluindo, vamos sendo solidificados, como o próprio Pedro falou, como a pedra da esquina edificada, nós, queridos irmãos, bendito seja Deus, vamos entendendo que o Senhor é que vai dando para nós as suas coisas espirituais e vai derramando sobre nós uma bênção excelente que não vem da igreja, nem da pregação do pregador, vem do Espírito Santo de Deus. E os irmãos vejam que essa procura, que essa identificação com o pregador, tendo como mais ou menos virtude, aconteceu com Paulo e com Apolo. De maneira que uns seguiam a Paulo, outros seguiam a Apolo. Paulo de forma mais instrutiva, Apolo de forma mais expansiva, buscando as revelações, que tudo é maravilhoso. E Paulo, pai, sábio que era, disse, olha, não vos preocupais com essas coisas. Eu semeei, eu plantei o evangelho entre vós, que sou mais velho, Apolo veio e agora regou para que ele crescesse. Mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Eu fui ordenado ancião antes do irmão N. O irmão N veio, mas ele que é presidente da igreja. O Senhor escolheu. E o que eu faço? Dou glória a Deus. E me submeto à minha liderança. Eu fiquei vice dele e ajudo no que posso. Ultimamente mais atrapalho do que ajudo. Mas estou aqui, servindo o Senhor. Eu venho plantando antes, ele veio agora regando. Mas é o Senhor que dá o crescimento, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Da mesma maneira na vossa igreja, irmãos da CCB. Não há anciães muito mais velhos que o irmão Cláudio Marsola, mas foi a ele que o Senhor escolheu. Não há anciães muito mais velhos que o irmão Salvador, mas foi o Senhor que escolheu. Lá na Deus e Amor, não há pastores muito mais velhos que o irmão Lorival de Almeida, mas o Senhor escolheu a ele. Glória ao nome santo do Senhor. Em outras igrejas mais, uma infinidade de igrejas. Então, queridos irmãos, essa liberdade, ela coloca em nós a consciência de que desde que, com retidão, com temor e tremor diante da presença de Deus, nós sempre estaremos adorando ao Senhor em espírito, verdade e vida. Estaremos sempre buscando o Senhor de todo o coração e recebendo de Deus esse fruto maravilhoso que provém da liberdade. Por isso, irmão, nós colocamos, glória ao nome do Senhor, o nosso rosto aqui na televisão, colocamos a nossa vida, perdemos um pouco da nossa liberdade, da nossa intimidade, da nossa família, para levar até a Irmandade uma mensagem de liberdade espiritual e dizer a todos vocês, irmão, que não se prendam a julgo humano. Aqui ele dizia, não vos prenda a qualquer julgo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que ele quer dizer com isso? Você obedeceu a Deus, saiu do jugo do pecado, glória a Deus.
Mas de repente, quando se dá conta, está aprisionado no jugo da religião. Só a minha igreja salva, só a palavra que eu prego que é boa, só aquele pastor que prega uma palavra que presta, sendo que a palavra é de Deus. Há uma partitura, há um músico que toca com mais destreza, outro que toca com mais dificuldade. Entretanto, amados, a música é a mesma. E nós somos instrumento. Nós só usamos a nossa voz, emprestamos o nosso corpo a Cristo para levar até a igreja a mensagem do Evangelho, mas quem deve tocar em nós é o Senhor. Ah, mas aquele irmão subiu lá no altar, não foi por Deus. Foi, irmão, porque o Senhor não permite que a sua igreja fique enganada. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Por amor à sua igreja, o Senhor toma um caminho na hora e reverte todas as coisas. Às vezes o irmão vem, quer pregar alguma coisa do que ele sabe, falar da vida de alguém, mas o Senhor, por amor à igreja, toma a boca dele e inverte todas as coisas, e a igreja é abençoada e dá glória a Deus. Conheci um nosso irmão ancião em Guaratinguetá, que malemar fala português. E levaram ele para atender um culto numa tribo indígena. Chegou lá e ele falou: irmão, eu nem falo português, como é que eu vou falar a língua desse povo? E o irmão falou, um irmão cooperador de lá, falou: não, irmão, eu falo mais ou menos português. E o irmão vai falando em português e eu vou traduzindo aqui para eles. Vou, enfim, interpretando para eles na nossa língua. Eu não sei que língua que é. Tupi, Guarani, não sei. O irmão fez uma oração a Deus, a salinha bem cheia naquela tribo. Quando ele subiu para atender o culto, ele disse que se lembra de ter dito: Deus seja louvado. E todos responderam amém. Ele falou: irmão, não lembro de mais nada. O Senhor me tomou com a sua presença e eu atendi o culto inteirinho na língua deles. Glória a Deus. E eles entenderam e foram batizados e creram no Senhor. Glória a Deus. Irmão, se isso não é liberdade cristã, se isso não é liberdade da parte de Deus, eu não sei mais o que pregar para a igreja, não sei mais o que falar para a igreja de Deus, mas o Senhor, por divina revelação, aleluia, pela inspiração do seu Espírito, diz a todos nós essa noite: minha igreja, não estejais debaixo do jugo da servidão, não estejais debaixo do jugo do homem, não estejais debaixo da mão do homem, mas escondei-vos debaixo da potente mão de Deus. Das potentes mãos de Deus, irmão, que não aprisiona. A graça de Deus não aprisiona, a graça de Deus liberta, a graça de Deus não divide, a graça de Deus multiplica. Como alguém pode dizer que a graça de Deus me separa por ser de uma igreja e você de outra, que nos separa do céu por eu ser de uma igreja e você de outra? Que graça é essa que divide? A graça só multiplica, e a graça só soma, a graça só acrescenta. E a liberdade que vem de Deus para os nossos corações, ela quer colocar em toda a igreja a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Uma graça incorruptível, uma graça que transcende a compreensão humana, uma graça que vai muito mais além do que eu acho, do que eu pretendo, ou até mesmo do que eu quero. A graça de Deus me faz aceitar uma vontade maior. Bendito seja o Senhor. Essa liberdade, ela vem também do livre-arbítrio. O Senhor me deixa livre para fazer o que quer, mas eu escolhi fazer o que Ele quer, irmãos. Glória a Deus das alturas. Escolhei a todos vós também fazer o que o Mestre quer, amados. Glória ao nome santo do Senhor. E todos nós colocamos muito peso, querendo com isso segurar a igreja nas nossas mãos, amados. Mas toda a lei de Deus se resume numa coisa só. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta. Tudo, Bruno, tudo se cumpre numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Toda a lei é esta. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. É o único mandamento que não pode ser desprezado. É o único mandamento que não tem negociação. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus das alturas. Amados, e às vezes dentro da igreja eu desprezo o meu irmão porque ele é de outra igreja, ou porque ele é fraco, ou porque ele não tem liberdade, ou porque ele pecou, ou porque ele está em pecado. Eu amo o próximo sem saber nada da vida dele, sem me interessar por nada da vida dele. Esse é o chamado amor ágape, irmãos. É o amor incondicional, é o amor sem pretensão, é o amor sem interesse, é o amor que vem da caridade de Deus aos nossos corações. Glória ao nome santo do Senhor. Amados e queridos irmãos, que essa liberdade cristã esteja na nossa vida, que as irmãs, que as servas de Deus estejam bem atentas, os irmãos também. O irmão às vezes proíbe a esposa de se vestir melhor. Ninguém está dizendo para a irmã usar uma roupa escandalosa não presta para mulher nenhuma, muito menos para uma serva de Deus, e para o irmão da mesma forma. Mas quando vê uma mulher na rua, gosta de olhar uma mulher bonita. Irmãos, automático. Passa uma mulher bonita, a gente olha. Ou eu vou dizer aqui para os irmãos que não olham, vive Deus, que eu não mexo com ninguém. Às vezes passa, olha. E a gente vai se policiando, porque o beliscão come solto na perna da esposa depois, quando está no carro. Irmãos, meu irmão, você pode ser ancião de onde você for, a não ser que você tenha algum distúrbio, uma outra preferência. Aí você pega e põe peso na igreja. Não põe peso, ensina a igreja. Ensina o povo de Deus. Não recrimina, não reprime, não censura, ensina. Mas não aprende, irmão, porque tem um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai aprender, você fala. Como que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade? E a verdade repetida várias vezes não vai ser verdade, irmãos. É muito mais fácil acusar do que dar exemplo. A liberdade cristã vai muito além de roupa. Eu fiz um tópico para os músicos, o Bruno deve ter visto, vai ter a reunião agora em fevereiro dos músicos. O músico pode usar barba? Pode. O irmão ancião, diácono, cooperador de jovem, encarregado da orquestra, pode usar barba? Não pode. Tem base bíblica? Não tem, mas é a diretriz da nossa igreja. Não pode, pronto, acabou. Não quer ficar na CCA, vai para outra igreja. Mas o músico pode? Pode. A irmã organista pode usar um brinquinho? Pode. Pode usar. Pode passar um esmaltinho na unha? Pode, irmão. Que não pode é o irmão Rodrigo passar um esmalte na unha. E pôr um brinquinho, vir aqui. Vai prestar? Mas a minha esposa é uma serva de Deus, mas a da rua você olha. Que liberdade é essa, irmãos? Aonde que Cristo está sendo glorificado nisso? E outra, saia no pé, a língua para baixo do pé. O irmão que dorme de terno e gravata, mas não tem caridade no coração, não perdoa, não ama. Era dessa liberdade que Paulo estava falando, que transcende qualquer estereótipo humano, que transcende qualquer compreensão humana. Vai muito além disso, irmão. É muito maior, é muito mais excelente. Recebamos, amados, essa santa palavra. E lembremos-nos de ser temperados, nem insosso, nem salgado. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente, tendo em Deus sempre um meio termo nas coisas de Deus. Não usando dessa liberdade para dar lugar à nossa carne. Não, eu estou livre em Cristo, vou beber. Eu estou livre em Cristo, vou cair na esbórnia. Está dando lugar à sua carnalidade. Está enganando a quem? A nós? Está enganando a Deus. Não tem nada a ver liberdade com libertinagem. Libertinagem é de qualquer jeito, do jeito que dá. Deixa como está para ver como é que fica. Não, a liberdade ela é comedida. Ela é sábia, ela é temperada, ela é sarada, ela é sã, glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, meditemos nessa boa palavra de Deus nessa quinta-feira e nos preparemos para receber os dons de Deus na nossa vida. E que o Senhor ache muitos corações preparados essa noite e que derrame sobre nós as virtudes excelentes do seu Espírito Santo. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor nosso eterno Deus, estamos agora aos teus pés em oração para agradecer-te por este santo culto que tu nos tem dado.
pela nossa irmandade que acompanhou da live, outros que acompanharão depois da transmissão feita, por esta tua palavra que tu mandou, que poderá, Senhor, gerar alguma inquietação entre a nossa irmandade, algum questionamento, mas em nome de Jesus, que seja sempre a tua palavra e não a nossa, que seja sempre a tua voz e não a nossa. Senhor, trabalha nos nossos corações, para que compreendamos muito bem a liberdade da qual Cristo nos falou essa noite, e que possamos, acima de tudo, temer e tremer diante da presença do nosso Deus. Abençoa as nossas famílias, guarda o nosso sono essa noite de paz, e dá-nos mais um hino por amor do teu nome. É o que pedimos a Deus, em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos despedir com o cântico 378, 378. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, amigo celestial, é minha salvação. O seu amor que não tem igual, eu sinto em meu coração. Salvo por seu poder, salvo por seu amor, sinto em meu coração a presença do meu Senhor. Glória a Deus nas alturas. Andava triste e sem a paz, no mundo enganador, mas meu Jesus veio me salvar e me tornou seu, aleluia, ídolo. Salvo por seu poder, salvo por seu amor, sinto em meu coração a presença do meu Senhor. Que grande sorte eu alcancei nas mãos do meu Senhor, pois brevemente eu entrarei no reino de Deus Criador. Salvo por teu poder,
Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado. Deus que abençoe pelo carinho. Lembrando que amanhã, sexta-feira, às 21h30, tem live com o irmão Cosmo de estudo bíblico aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho, as notificações. Logo depois do culto, nós vamos postar o trecho só da palavra e da oração de súplicas para a nossa Irmandade. A paz de Deus, a graça de Jesus e a boa palavra estejam nos nossos corações. Amém, Jesus.